Reconhecemos a Ele como Senhor e Salvador de nossa vida. Ele é um Deus imutável. Ele é o mesmo que operou em tempos remotos, na antiguidade. É o mesmo Deus que operou no início da igreja primitiva, revelando-se que Ele é o Logos, que Ele é a Palavra, que Ele é o Verbo vivo que desceu do céu, se fez carne e habitou entre nós. Ele é aquele que dentro do seu ministério terreno as pessoas tiveram o prazer de vê-lo, de ouvi-lo. Não aquele que nascera no esplendor, na corte palaciana, mas nascendo em uma manjedoura, talvez não reverenciado pelos grandes reis, por todos aqueles de países adjacentes a Israel, mas Ele é aquele pelo qual proferiam profetas e reis ao seu respeito, que Ele é aquele que um dia, como bem dissera todos os profetas, que Ele é aquele que nasceria de uma virgem e habitaria entre nós. Como pode alguém nascer de uma virgem, pelo qual não tinha lhe havido nenhuma coabitação? Mas o que estava no ventre de Maria não era pela concepção humana, mas foi gerada pelo poder do Espírito Santo de Deus, que é o Filho de Deus que veio, pelo qual cresceu. E as Sagradas Escrituras nos narra diversos episódios. Ele é aquele que desde quando ele vier ao mundo, Satanás sabia, irmão Maurinho, quem ele era. E diante do seu nascimento, levanta-se um homem por nome Herodes, que furiosamente desejou a sua morte, porque sabia que aquele menino era ínclito de todos os demais naquele país, a ponto que Deus guiou e orientou pastores que vindo do Oriente, guiado por uma estrela, por um sinal, por uma luz, que iluminara e dizia a eles: aonde vocês forem, ali está o Messias, ali está o Filho de Deus, ali estará aquele que será o Salvador de toda a humanidade. E a Bíblia diz que ele aos 12 anos, ele surpreende doutores, surpreende aqueles pelos quais havia todo o conhecimento, dos quais eram mestres nas Sagradas Escrituras, na Torá. E vem aquele menino aos seus 12 anos de idade, deixa os doutores surpreendidos pelo seu conhecimento nas Sagradas Escrituras. Claro, evidentemente que cada judeu, cada criança judia, ela desde os seus 5 anos até os seus 3 anos, ela frequentava as sinagogas. Mas Jesus, ele obteve um conhecimento além do que as crianças na sua faixa etária obtiveram, porque ali não era simplesmente um ser humano comum, ele era 100% na sua natureza humana, mas também 100% a natureza divina, porque era o Filho de Deus. Ele é a própria palavra encarnada, revelada à humanidade. Nós portamos a palavra escrita de Deus, que levou por cerca de 1600 anos para que assim ela fora confeccionada. É a palavra que você porta na sua mão, pelo qual nós denominamos a palavra de Deus, a Bíblia, os oráculos de Deus. Não sei como melhor você menciona, mas esta é a palavra pelo qual em tempos e épocas sempre se levantaram pessoas contrariamente a esta palavra, porque esta palavra não é um livro comum, esta é a palavra de Deus. Talvez você possa duvidar da palavra do pastor, do padre, do bispo, do professor, de quem quer que seja,
Mas esta palavra não é a palavra do homem, mesmo escrita pelo homem, ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. Escrito aproximadamente, queridos e amados irmãos, por 40 autores em tempos e épocas distintas umas das outras, mas com um tema central: o grande e incomensurável amor de Deus pela humanidade. O amor de Deus pela sua vida, o amor de Jesus por você, para revelar e demonstrar que Ele de fato é aquele a qual Ele dizia a todos os apóstolos e os seus discípulos. Ele era a própria palavra demonstrada em atos, em vivência, pelos quais eles estavam conhecendo. Talvez a princípio era algo que eles não assimilavam diante do próprio Mestre. Mas quando Jesus, pelo texto que vocês ouviram no início deste culto, aonde ocorre o primeiro milagre registrado nas Sagradas Escrituras no ministério terreno de Jesus, Ele transforma a água em vinho. Escute, diante de uma festa onde estavam diversas pessoas, diversas culturas, diversos povos que estavam ali, num casamento pelo qual os noivos convidaram os seus amigos de várias partes. Deus nesta noite, Ele não está olhando para a cor da sua pele, Deus não está olhando para a sua roupa. Talvez alguém entre nós possa estar usando uma roupa mais cara do que a outra, mas nesta noite o olhar central de Deus para nós neste culto, para a Oiticica, Ele está olhando para as suas emoções, para as suas convicções, para os seus desejos.